Hoje eu quero começar uma minissérie. E o tema que eu escolhi é Feitos para Transbordar. Nós fomos feitos para transbordar, e você vai entender um pouquinho isso. Eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 15. E a partir daí a gente vai pensar um pouquinho, rapidamente, hoje, sobre isso. Se você puder me acompanhar, na sua Bíblia de papel, digital, diz assim: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza, de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se tornou pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que, assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, não de acordo com o que alguém não tem. Digo isso para que haja alívio para os outros e sofrimento para vós. Não digo isso para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, necessitais de outros... No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo excesso de vós, para que também aquilo que deles exceder venha suprir a vossa necessidade. E assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou. E ao que pouco colheu, nada faltou. Amém? Nós queremos hoje falar um pouquinho sobre esse chamado nosso que temos de transbordar, de ter, igual aquele copo que enche para si, mas começa a transbordar e alcança outras pessoas. Eu, olhando a vida de algumas pessoas, a gente talvez, pela forma com que ele trata os negócios, da forma com que ele trata as suas finanças, da forma com que ele investe os seus recursos, não dá para ver se ele é cristão ou não. Porque, embora ele tenha muito, aquilo que ele tem de abundância não gera e não transforma pessoas e não alcança pessoas à sua volta. Ele é apenas um poço que recebe e guarda para si. Será que, se nós olhássemos para a sua vida financeira, nós poderíamos ver as marcas de Cristo na forma com que você trata os seus recursos financeiros? A gente vê muitos filhos pródigos. E o que é filho pródigo? Filho pródigo é aquele que esbanja os recursos do Senhor. E Deus tem nos dado, e a gente reconhece que é Deus que tem nos dado, mas a gente faz de acordo. E o que é esbanjar? É fazer tudo para que apenas a minha família seja beneficiada.
E a gente quer pensar um pouquinho sobre isso. Quer pensar diante de uma história muito interessante, onde vai envolver uma rede de igrejas. Nós vemos aqui que Paulo está arrecadando uma oferta para o povo de Jerusalém, que estava passando por uma crise financeira, e ele fala para as igrejas que ele estava cuidando, pastoreando, visitando, implantando, e ele está falando com a igreja aqui de Corinto, e ele conta um testemunho. E como que é importante o testemunho? Porque o testemunho inspira outros a fazer o mesmo. E Paulo está contando a história dos macedônios, falando para a igreja de Corinto: olha, eu tenho uma história para vocês. Eu tenho a história de algumas igrejas aqui que fizeram algo extraordinário. E isso é para que inspirasse essa igreja a também participar da ajuda ao povo pobre de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, Jerusalém era uma cidade que era pobre. O povo era pobre, a igreja era pobre. E depois que o evangelho chegou, eles passaram a ser perseguidos. E então eles passaram a ter poucos recursos vindos do poder público, eles eram espoliados, então eles acabavam perdendo os seus recursos. Então Jerusalém, além de passar por toda uma crise econômica daquela época, eles estavam vivendo essa necessidade extrema. E Paulo, então, mobiliza as igrejas para levantar uma oferta para ajudar naquele sofrimento daquele povo. E o interessante é que Paulo está pensando assim: os judeus Jerusalém era onde nasceu, a primeira igreja, basicamente, e ela era uma igreja que tinha alguns traços de preconceito contra os gentios. Havia ali uma forte presença de uma linha judaizante, muitas vezes não aceitando que outras pessoas de outros povos pudessem ser também chamados à salvação. Mas Paulo entende que aquele seria o momento de que essas pessoas que eram discriminadas pela igreja de Jerusalém pudessem ser abençoadas. É como que eu fico imaginando aqui uma igreja bem tradicional, uma igreja centenária, e Paulo indo ali numa comunidade, de uma igreja independente, daquelas igrejas que os tradicionais olham, erguem o nariz e falam assim: mas esses, nossa, esse pessoal não entende nada de teologia, não entende nada disso. E Paulo levantando, e esse povo começando a levantar oferta para os grandes, os entendidos, aqueles que são os donos da teologia. Eu fico imaginando como seria impactante para aquele povo, que era um tanto quanto talvez soberbo na sua posição, receber ajuda daqueles que eles criticavam. Eu fico imaginando que é dentro desse contexto, uma igreja gentílica de uma região e de costumes diferentes, ajudar uma igreja lá em Jerusalém, bem tradicional. Por isso ele conta o testemunho, Paulo conta o testemunho das igrejas da Macedônia. Macedônia era uma região, e essa região norte da Grécia tinha a igreja de Bereia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. Essas 3 igrejas estavam nessa região da Macedônia, mas eram igrejas pobres. Pensa em igreja pobre, aquelas igrejas eram igrejas pobres, eram igrejas desprovidas, eram igrejas perseguidas, eram igrejas que, a partir do momento que receberam o evangelho, passaram então a ter espoliados os seus bens. E essa igreja, ela se é movimentada movida, e eles insistem, eu acho muito interessante, eles insistem em ajudar. Nós queremos ajudar. E a igreja de Corinto, por sua vez, era aquela igreja que, cheia de iniciativa. Eu vou ajudar, né? E Paulo falou: vocês falaram que iam ajudar, vocês foram os primeiros a dizer: eu vou ajudar, mas até agora,
Corintiano, gente, não é de fácil. Fala pra caramba. Não, os corintianos aqui, eu estou falando da igreja, não tem nada a ver com o time. Vocês que entenderam alguma coisa errada. Mas fala que, não, eu vou ajudar, eu vou... Aí Paulo falou, mas até agora, nada. Era uma igreja cheia dos dons espirituais, mas o dom da doação, o dom da liberalidade, o dom de ajudar os outros não tinha. Eles eram bons nas línguas, nas manifestações espirituais, mas na hora de enfiar a mão no bolso, Paulo passava necessidade. Paulo teve que trabalhar ali na igreja de Corinto para poder sustentar, porque a igreja de Corinto não dava suporte para ele. Dito isso, a gente olha para isso, mas a gente começa a olhar e a gente entende que, irmãos, verso 1, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, isso é uma obra de Deus. Na realidade, essas igrejas que se movimentaram para ajudar os pobres de Jerusalém, foi uma igreja que não fez por ela mesma, mas movida pelo Espírito Santo. E Deus é generoso. Quem concorda comigo com isso? Deus é um Deus que é um Deus de abundância. Quem crê nisso aí? Deus é um Deus que faz além daquilo que pedimos, que pensamos. Você olha para a natureza, Ele poderia ter feito 2 ou 3 cores, Ele faz milhares de cores. Ele poderia ter feito alguns animais, Ele faz milhares de animais. Ele faz abundância de água, Ele faz abundância de floresta, de recursos. Deus é um Deus que sempre transborda. E nós precisamos entender isso. Quando a gente olha para Mateus capítulo 5, 43 a 48, eu quero que vocês acompanhem comigo, diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons. Ele faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo. E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis em especial? Os gentios também não fazem o mesmo. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Assim como Deus é transbordante, Deus está chamando-nos para ser também pessoas que transbordam. Está entendendo isso? O texto diz que transbordar o amor, transbordar o perdão, ajudar o inimigo, isso é o que Deus faz e é isso que nós devemos fazer. O texto de Mateus 10, 8 diz assim, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Vocês receberam para vocês serem canais de bênção na vida de outras pessoas. Quem pode dizer amém a isso? Efésios 4:32 diz, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Deus está nos chamando para ser pessoas que transbordam, como Ele transborda. Deus está nos chamando para ser como Ele. Colossenses também é um texto que fala sobre isso. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro. O que diz? Assim como o Senhor vos perdoou, também vós devem perdoar uns aos outros. Por isso, eu quero refletir com vocês sobre isso. Paulo queria uma prova de amor. Vocês dizem que amam o Senhor, seus corintianos.
Vocês dizem que amam o Senhor, igreja de Corinto. Mostrem através das atitudes, não fiquem apenas no falar. Vocês precisam provar isso. É o texto que diz, 2 Coríntios 8:8, não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Mostre que vocês são realmente pessoas que estão entregues a Deus através da forma com que vocês se entregam às outras pessoas. Queremos sinceramente ser examinados, seriamente ser examinados pelas Escrituras, como está o nosso coração. Você gostaria? Se a gente pudesse passar aí um raio-x, passar um scanner, como é que está o seu coração, baseado na forma com que você é generoso, é liberal? Será que a nossa generosidade revela o estado do nosso coração? Podemos aprender os valores do reino de Deus através da nossa relação com os nossos bens materiais? Será que a gente pode aprender isso? E eu quero falar rapidamente sobre três sinais. Três sinais que mostram, que são evidências de que Deus está manifestando a graça sobre a nossa vida, da mesma forma que manifestou sobre a vida dos macedônios. E o primeiro ponto está no verso 2 do capítulo 8, que diz assim: pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Os macedônios, eles descobriram alguma coisa que só quem passa por luta, só quem é perseguido, só quem já passou por uma situação em que os valores tiveram que ser revistos, aprendem que não é o dinheiro que governa, não é as circunstâncias, mas é Deus. Os macedônios, eles eram os bereanos, né? Como eu comentei com vocês. Os bereanos, quando você vai ler o texto lá em Atos, eram aqueles que observavam, eram muito cuidadosos com a palavra de Deus. Sabe aquela igreja firmada na palavra, que olhava tudo em cima da palavra, e se não tiver na palavra, nós não vamos obedecer. E essa igreja tinha essa graça de Deus sobre ela. Nós olhamos para os Tessalonicenses, era uma igreja que estava passando por muita perseguição, tribulação, gente estava sendo morta, perseguida, eles estavam perdendo seus bens. Essa igreja lá da Macedônia, então estava recebendo uma graça de ser passada pelo fogo. Então os valores em relação a dinheiro mudam quando você passa por essas situações. Quando você olha a palavra como os bereanos, como você olha para a igreja de Filipenses e olha como ela era comprometida com o Evangelho. Por isso que a graça de Deus, ela se revela na medida que eu vou descobrindo. Eu quero que aquele povo que estava aqui à frente, quando vai descobrindo sobre Deus, vai descobrindo sobre a igreja, vai descobrindo sobre a sua fé, vão mudando os valores, vão mudando os projetos, vão mudando as perspectivas, e você começa a enxergar o mundo de forma diferente, começa a enxergar as coisas de forma diferente. E é isso que aconteceu com esse povo. A graça de Deus foi revelada de várias formas. Eles conseguiram perseverar no meio da tribulação. E eles falaram assim: nossa, nós estamos passando por tribulação, mas a igreja de Jerusalém está precisando de ajuda. É dividir a sua marmita. Nós estamos com pouco, mas a gente pode dividir essa marmita. Nós estamos com pouco, mas eu tenho 2 blusas, eu posso dar uma blusa para você. Assim era essa igreja. Ela não estava apegada para construir o seu mini império, ou garantir a sua aposentadoria, a sua segurança apenas, como muitos de nós estamos trabalhando apenas para construir a nossa segurança financeira. Eu fico olhando para essa igreja, ela é muito inspiradora.
As ofertas levantadas não foram aquele sofrimento. Eles brigavam para ofertar. Eles brigavam, nós queremos ajudar. Paulo falou, mas calma, vocês estão passando. Não, eu insisto. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente vai para casas mais pobres para fazer viagem missionária. Vocês que têm que ter essa experiência. Vocês também muitos são de origem humilde. E a gente sabe como esse povo, quanto mais pobre, parece que é mais generoso. Embora tem pobre mesquinho, sim. Tem, você sabe que tem. Mas nós olhamos para essa realidade e essas ofertas que foram levantadas era fruto de gente que tinha tido uma experiência profunda com Deus, que os seus valores foram modificados e a segurança deles não estava mais em acumular, mas sim em servir com o que tinham aqueles que precisavam. E o amanhã Deus vai cuidar. O amanhã Deus vai suprir. Porque da mesma forma que Ele me supriu até hoje, Ele vai suprir amanhã. Nós precisamos ter isso. Não estou falando que você não tem que fazer uma poupança, que você tem que comprar sua casa. Eu estou terminando de pagar agora no fim de dezembro, né, amor? Nós estamos terminando dezembro de pagar nossa casa. Glória a Deus por isso. Nós temos que fazer isso, mas nós não podemos ser governados pelo medo de não ter. Você tem que olhar seus bens e falar assim, como eu posso ajudar? E então, a alegria, essa marca, é chamada de alegria produtiva. É uma alegria que ela extravasa. Eu estou tão feliz de saber que Deus cuida de mim, que eu não estou preocupado com as demais coisas, eu quero ajudar. Essa alegria, ela nasce no meio a verdadeira alegria, ela nasce no meio da pobreza, da perseguição. A verdadeira alegria, ela não é garantida porque tudo vai bem, mas ela é garantida pela presença de Deus, através da palavra, do sustento no meio da perseguição, da provação. Vem uma alegria que você fala, por que você está feliz? Eu nem sei. Eu só sei que é Jesus que está me sustentando agora. E aí você transborda. Você transborda. Você abençoa. Você não pode dizer, eu não posso. Ai, eu estou com tanta dor na minha... Não, eu vivo com dor. Estou tomando remédio anti-inflamatório para pregar às vezes. Mas não é por isso que eu vou dar desculpa, eu não posso. Você pode. Pode ou não? Pode ou não? Porque eu estou alegre, eu estou feliz, porque Deus é quem tem me sustentado até hoje. Ele jamais me abandonou. E algumas situações que parecia que Ele não estava comigo, Ele estava só olhando, acompanhando, até Ele se revelar glorioso naquela hora. E fala, Senhor, o Senhor está, né? O Senhor está de brincadeira. É isso. Essa é uma das marcas de quem está vivendo a realidade da manifestação da graça de Deus. Ele tem uma alegria produtiva. Não é só uma alegria que quer servir a outros. Tanto é que o texto de 2 Coríntios 9:7 diz, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não como tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. A alegria gera contribuição. E eu não estou falando para arrecadar dinheiro para a igreja, estou falando de nos tornarmos liberais. A alegria que Deus nos dá faz em nós um desejo de quem está precisando de ajuda. Eu estava falando que a gente fez aqui o encerramento da escola bíblica pela manhã, e o pessoal trouxe tanto. Vocês, quem chegou um pouquinho antes da igreja, comeram o que nós não conseguimos comer. Meu médico já chamou a minha atenção e falou, você tem que se afastar desses seus membros da igreja. A Silvana falou, meu pastor, o doutor, a gente vai nos lugares, tem comida aqui, tem comida ali, tem que afastar. Então eu pequei hoje.
Mas como que Deus tem nos dado abundantemente. A gente precisa ser essa pessoa que gosta de transbordar. Segunda marca é essa marca de ofertas improváveis. As ofertas que ocorrem em meio a muita tribulação. Paulo, Silas, se você olhar, eles foram perseguidos lá na igreja de Tessalônica, foram presos. Você olha para a história dessa região da Macedônia, você olha para as igrejas ali, eles sofreram. A tendência natural de quem está sendo atribulado, normalmente, é pensar em si mesmo. Agora eu não posso servir, não. Eu estou passando por um perrengue, eu estou passando por uma dificuldade. Deus está dizendo nessa manhã, não há desculpa para você não transbordar, mesmo que a sua situação esteja apertada. Você pode dividir o seu saco de arroz, se é 5 quilos, 2,5 para você, 2,5 para os outros. Não tenho. Será que você não tem mesmo? Mas será que Deus vai me fazer passar por... Deus é fiel e Ele cuida de você. Mas você talvez esteja sendo reprovado na confiança, porque ofertas improváveis são aquelas que vêm nos momentos piores da minha vida. Você pode estar no leito de hospital, cheio de dor, mas tem alguém ali que precisa ouvir de Jesus. Você fala gemendo, você fala com dor, mas fala, Jesus te ama. Sai arrastando, puxando o soro, vim orar por você. Mas a gente tem o costume de se esconder nas nossas limitações. Eu perdi emprego, glória a Deus, se eu perder emprego, você vai ter tempo agora, enquanto você não arranjou outro emprego, para abençoar, visitar seus parentes, orar pelas pessoas. Estou tendo que ir toda semana no médico, vai e fala de Jesus para as pessoas, você tem que transbordar, você está me entendendo? Porque Deus tem te dado para transbordar. Deus nos tem chamado para transbordar. Por isso, é muito importante a gente ver a viúva pobre. Eu já estava tentando fazer a conta aqui, que Jesus olhou para ela e falou, ela deu mais do que todos vocês, ricaços, vocês que são os que dão aquelas grandes ofertas, porque ela deu de tudo o que ela tinha. E a ideia é que ela deu R$2, pegando o salário de uma pessoa do dia, o que ela ofertou foram 2 moedas que, no máximo daria R$2. E ela jogou ali. Tim. A viúva de Sarepta, que pegou o último pedacinho, um pouco de farinha que ela tinha. Não há desculpa para você se justificar dizendo, eu não tenho, eu não posso. Deus mexe com isso. O jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, era a única coisa que ele tinha. Os macedônios haviam sido pilhados por Roma. O seu ouro, prata, as minas que eles tinham, os impostos pesados. A gente vê que estava sobrecarregado. Nós estamos vivendo um tempo que essa inflação, esse governo, nosso poder aquisitivo está diminuindo. E a gente começa a falar, eu não vou conseguir ajudar, não vou conseguir ajudar a minha família. Aquela cesta básica que o diácono Fábio está pedindo para a gente ajudar. Tem pessoas... Não, é a hora de a gente transbordar. Amém? É hora da gente transbordar. Vem secas, vem enchentes, vem fomes. A gente não acabou lá ainda, mas a gente viu agora, nesses tempos. Como foi a sua participação? Você transbordou nessa área? Ou você só movimentou para os outros transbordarem? O quanto você investiu nessa campanha do Rio Grande do Sul? Você tirou dinheiro ou só pegou as roupas velhas que estavam lá no fundo? A gente precisa aprender algumas coisas sobre isso. A graça de Deus permite que mesmo na pobreza,
nós sejamos solidários. Amém? E por último, Deus nunca vai pedir o que você não tem. Ele vai pedir o que você tem. O que você tem? Eles fizeram o que estava ao alcance. O verso 3 diz assim: porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. Os coríntios são desafiados a ofertar segundo as suas posses. Você vê no verso 11, você vai encontrar: agora, pois, completai a obra, para que assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que vocês possuem. Cadê o texto? 2 Coríntios 8, acho que não sei se eu pus aí, eu não pus. Por isso, nós temos que trabalhar no nosso apego ou no nosso desapego. Você precisa olhar hoje, você sair daqui, eu quero desafiar você a sair daqui com um desejo de olhar para o necessitado, olhar para as pessoas da sua família que mais precisam, dar aquela chance para aquela pessoa que você sempre só julga, dizendo que ela está folgada. Eu quero que você olhe os seus recursos e fale assim: eu posso abençoar, Deus tem me dado para abençoar, Deus, do pouco que eu tenho, eu posso transbordar. Deus nunca vai pedir. Deus pediu para Abraão o quê? O filho dele. Deus pediu para Elias o resto da farinha. Elias pediu para a viúva o resto da farinha. Deus está pedindo para você o que você tem. A graça de Deus permite que, como mordomos, administremos o que Ele nos dá. Pode projetar, isso está aí, querido. Quem está na mídia aí. A graça de Deus permite que, como mordomos, administremos o que Ele nos dá, da forma que Ele quer. Não podemos ficar, e essa é outra frase que eu quero que você grave. Não podemos, dá uma lidinha aí. Não podemos ficar abaixo do melhor que podemos dar de nós mesmos. O que você pode dar? Está abaixo, será? Você pode dar mais ou não? Você pode ajudar pessoas mais ou não? Você tem recursos para abençoar mais pessoas ou não? Deus tem chamado uma igreja para transbordar. A sua casa precisa transbordar. Você precisa abrir a despensa da sua casa, dos alimentos, e falar: isso aqui está muito cheio, eu preciso dividir com alguém. Eu tenho muito dinheiro nessa conta aqui, eu preciso diminuir esse dinheiro nessa conta aqui, eu preciso pagar a conta de alguém. Pastor, você está ficando louco, pastor? Será que eu estou ficando louco? Será que nós não fomos chamados para isso? Para olhar o que nós temos e falar: eu posso ser canal de bênçãos? Ou ficar só reclamando: está difícil, negócio, eu estou com medo do que vai acontecer pela frente, a economia está instável, o negócio meu é ver onde eu posso segurar e guardar meu dinheiro, proteger ele. Eugênio Peterson, pastorzão, ele escreve assim na sua Bíblia, que é uma Bíblia meio parafraseada. Ele diz assim: os macedônios eram inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. Como que a gente consegue ser feliz sendo desesperadamente pobres? É só com Deus fazendo essa obra. Mas existia um segredo para eles, e eu quero revelar esse segredo. O segredo dos macedônios está no verso 8, 5 do capítulo de Coríntios, que diz assim: porque eles não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Quando a gente se entrega para o Senhor, o segredo está aí. Mas quando a gente não se entrega para o Senhor, a gente retém as coisas porque a gente é nós. Mas quando a gente diz: Senhor, a minha vida é tua e tudo que eu tenho é teu, o que o Senhor quer que eu faça com isso?
E aí eu vou abundando e transbordando e transbordando. É certo que eu sempre conto eu quero ter mais experiências nisso. A minha esposa, eu sou uma pessoa liberal, mas a minha esposa é muito mais liberal. Às vezes eu falo, estou pensando em dar uma oferta para tal pessoa. Só isso? Aí eu falo, nossa, então vamos mais. Só isso? Amor, só isso? Pode dar mais. A gente precisa aprender a ser essas pessoas liberais. Essa entrega revela a disposição de amar as pessoas que Deus ama e fazer todo o possível para abençoar as pessoas em suas necessidades. A entrega a Deus leva a uma mentalidade de reino, obedientes ao rei e não governado por Mamon, pelo governo vigente. Eu começo a ser governado por um outro tipo de mentalidade. Quem governa você é Deus, e Ele governa as suas finanças também. E você vai fazer de acordo com os princípios do rei, que é diferente completamente dos princípios de contabilidade, de economia, de aplicações que a gente está vivendo aqui. Queria que você ficasse de pé. É possível, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, transbordar. Na realidade, a palavra de Deus diz que quando você recebe a vida de Deus, né, ela vai fazer com que você transborde como uma fonte, né? Jesus diz. A água que você beber fará de você uma fonte. Não é só para saciar você, você se torna também alguém que sacia os outros. Deus não nos chamou para ser apenas um lugar, um poço para nós mesmos, mas para que transbordemos para outros. Jesus é assim. Jesus é assim. Ele é o nosso modelo. Jesus sendo rico, Paulo fala em 8:9. Jesus é assim, porque ele sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Nosso modelo é Jesus. Jesus veio e transbordou dele, deu de si mesmo. Ele nos redimiu. Com a sua morte, ele nos deu vida. Com a sua entrega, ele nos resgatou. Se a gente quer ser parecido com Jesus, havia uma criança numa vitrine. Essa é uma história antiga. Uma criança pobre vendo uma vitrine dessas padarias que tem aqueles doces mais deliciosos, coloridos, bonitos. E aquela criança, ela começou a desejar, mas ela não tinha dinheiro nenhum para aquilo. Nada. E ela olhando assim, né? Porque eles fazem esses padeiros, são esses confeiteiros, né, pastor Cícero? Faz a coisa tão bonita que você compra pelos olhos. Aí chegou uma pessoa do lado dela, olhou essa criança e falou: o que você está vendo? Eu falei: ai, aquele doce lá, parece tão gostoso. Aí ele foi lá, entrou na padaria, pegou o doce e deu para essa criança. Falou: tó. Aí ele olhou assim para aquele senhor e falou assim: o Senhor é Deus? Que a gente possa se conhecer confundido com Deus, ao sermos pessoas que transbordam na vida de outras pessoas. Você toma posse dessa palavra? Então fale comigo: eu tomo posse dessa palavra. Senhor, me ajuda a ser esse que transborda com o que eu tenho, Senhor, não com o que eu não tenho, porque Deus tem nos enriquecido muito. E nós precisamos enriquecer outros, abençoar outros com aquilo que Deus tem nos dado. Que você possa ser essa fonte
e que as pessoas podem procurar e encontrar, porque encontram a pessoa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos a viver tempos de transbordar naquilo que nós temos recebido, quer seja dinheiro, quer seja talento, quer seja dons, quer seja, Senhor Deus, cuidado, quer seja ouvido, quer seja, Senhor Deus, casa, quer seja carro, quer seja qualquer coisa, Senhor, nos faz transbordar, porque o Senhor nos tem feito para isso, Senhor. E que essa igreja seja conhecida como uma igreja que transborda muito, Senhor, que despeja na vida de outros aquilo que tem recebido, porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos dado o suficiente para viver e abençoar a vida de outros, e isso é o que basta. Em nome de Jesus.